Pronto. Meninos, vejam bem, a aula de hoje não é muito extensa, né? Mesmo porque nós vamos utilizar ali a apostila 2, né? Na página 59, aula 15 e aula 16. Na verdade, nós já vimos essa aula 15 e essa aula 16 em sala de aula, né? Então, um monte de gente entrando. Espera só um minutinho aí. Tá. Tá, fazer o quê, né? Bom, vou iniciar aqui, então. Nós vamos utilizar a apostila na página 59 em diante. Iremos ver a aula 15 e a aula 16, que vai falar sobre as leis de Newton, a primeira e a segunda lei de Newton. Na verdade, em sala de aula, nós já vimos essa primeira e essa segunda lei de Newton, né? Nós estamos, na verdade, só fazendo uma revisão, porque nós faremos uma prova na semana que vem, dia 21. Né? Nesta prova vai cair todos os conteúdos da Física A. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, todos os conteúdos da Física A, que vai da aula 9, até a aula 15, que termina, até a aula 16, que termina com a segunda lei de Newton. Então, toda a Física A estará presente, a Física A da apostila 2, estarão presentes na prova no dia 20, semana que vem. É 20 ou 21? Deixa eu ver aqui. É 21. No dia 21, na semana que vem, que será no nosso horário de aula, das 11 ao meio-dia. A maioria serão questões... Desculpa, prof. Fala, amor, não tem problema. Eu cheguei agora. A prova é sobre o quê? A prova será sobre toda a Física A. Toda a Física A da apostila 2, tá? Tem alguém que está com o áudio ligado e está chegando mensagens de WhatsApp aí. A aula 9 até a aula 16, que vai falar sobre a segunda lei de Newton. Na verdade, assim, o que mais que vai cair? Aqueles exercícios últimos que foram colocados sobre vetores, né? Sobre escalar e vetorial, né? Grandeza escalar e vetorial. E mais agora sobre as duas leis de Newton, que é a lei da inércia e a lei da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Esses são os principais conteúdos, né? Lembrando que vai abranger ali a apostila toda da Física, apostila 2, Física A, tá ok? Muito bem. Em relação à prova, né, lá no portal de vocês, no Plural, tá escritinho lá, certinho, sobre como que será a prova, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, recados importantes sobre a prova. Cadê? Apostila, aqui. Recados, revisão e recados importantes. Aqui eu falo sobre a prova. Agora, hoje eu vou colocar novamente mais uma lista de exercício, então vai aparecer aqui, ó, lista de atividades, que é da aula 15 e 16, e uma revisão e recados importantes. Eu vou colocar novamente sobre a prova, né, o que vai cair na prova, certinho, como é que vai ser a prova, algumas questões objetivas, outras descritivas, né, então, é mais ou menos isso que vai acontecer na semana que vem. Então, daqui até segunda-feira, vocês terão para fazer a nova lista de exercícios, que será sobre as duas leis de Newton, a primeira e a segunda. Na segunda-feira eu corrijo e posto para vocês a correção, à tardezinha, já dessa lista de atividades, que é para vocês verem o que erraram e dar uma revisadinha no conteúdo, tá bom? Vamos iniciar agora. Hoje eu tô com um pouquinho de tosse. Professora. Oi, amor.
E as questões de física sobre grandezas vetoriais que a gente fez, a professora já corrigiu? Ou vai corrigir? Eu vou postar hoje a correção delas para vocês. Vou colocar ali no plural também, mas eu aviso para vocês na sala, lá no grupo de vocês, que a correção está posta ali, tá bom? Bom, vou postar a obrigada. correção certinha, uma por uma, corrigida certinha para vocês. Prof, eu voltei que tinha a bateria do meu notebook. Ah, tá bom, não tem problema. Então, eu vou iniciar a aula agora com vocês aqui, sobre as duas leis de Newton. Lembrando que nós já vimos isso em sala de aula ano retrasado, e vimos já este ano, agora um pouquinho antes das aulas serem interrompidas, tá bom? Então, assim, é uma revisão, então não é um conteúdo aprofundado, porque nós já vimos isso muitas vezes, né? Algumas coisas nós não vimos, que é o que eu vou aprofundar agora um pouquinho, tá? Então, olha lá, o que a gente não tinha visto antes, né, é que essa questão da primeira lei de Newton, ela já havia sido abordada antes por Galileu Galilei. Eu nunca falei sobre essa parte, né, de Galileu Galilei, porque a apostila que vocês trabalhavam no ano passado não abordava essa questão histórica, né, de que Galileu já havia percebido, né. Vou ler ali para vocês, ó. Antes da época de Galileu, a maioria dos filósofos pensavam que fosse necessária alguma influência ou força para manter um corpo em movimento. Supunham que um corpo em repouso estivesse em seu estado natural. Isso era o que eles pensavam, né? Acreditavam que para um corpo mover-se em linha reta, com velocidade constante, fosse necessário algum agente externo empurrando-o continuamente. Caso contrário, ele iria parar. Né, que a gente vê que hoje não é, que não é essa a nossa visão correta, que se, por exemplo, nós abandonarmos um foguete, abandonarmos um corpo no espaço, no movimento, que é o caso dos... deixa eu só tirar aqui, tem alguém pedindo para entrar. Se nós abandonarmos do espaço em movimento, né, ele vai permanecer em movimento. Então, essa ideia de que é necessária a influência de uma força para manter o movimento, não é verdadeira, né, porque a gente vê hoje que se abandonarmos um corpo em movimento no espaço, ele vai permanecer em movimento. E o Galileu, ele foi o primeiro a perceber que o movimento é um estado natural da matéria, né, então, ele racionou que se pudéssemos remover todas as forças externas que atuam num corpo, por exemplo, o atrito, o ar, né, a velocidade do objeto nunca se alteraria. Então, se nós abandonarmos no espaço, por exemplo, que não tem influência de atrito, resistência do ar, ele vai permanecer em movimento. Então, isso já foi coisa que Galileu observou lá em 1640, mais ou menos, né? Então, como uma nave viajando pelo universo, com uma certa quantidade de movimento que esteja distante de qualquer influência, ela vai permanecer na velocidade, que é o que é utilizado, né, pelos cientistas para colocar, por exemplo, os satélites em órbita, tá? Aqui demonstra, né, eu vi um vídeo estava olhando um vídeo, né, que sou inscrita num canal, e ele postou, eu achei bem interessantinho, e acabei tirando uns prints ali para vocês. No primeiro caso aqui, né, ele está empurrando o sofá e a superfície, né, é de borracha. Então, ou seja, o sofá vai parar logo em seguida por causa da força de atrito, né, que vai ser oposta à força que o garotinho aplicou. Então, ele vai andar por pouco tempo. Na segunda, né, o piso é de madeira. Ele vai andar um pouquinho mais do que os 2 metros ali, né, vai passar até quase os 4 metros. Por quê? Porque a superfície apresenta uma força de atrito menor. Aqui, ele está colocando no gelo, ou seja, a força de atrito ela é muito menor, né? Quebra-se muito a força de atrito no gelo. Aí acontece, então, que o sofá vai conseguir, né, permanecer em movimento por um pouco mais de tempo, né? Um pouco não, bastante mais, né? Ele vai para 9 metros ali de distância. E se nós retirarmos completamente todas as forças de atrito, né? No caso, resistência do ar, qualquer outra força oposta, nós teremos esse móvel, então, esse sofá em constante movimento.
Esse conceito para o movimento, né, ele foi formalizado ali por Isaac Newton. Então, através da primeira lei do movimento de Newton. Essa primeira lei, ela diz assim, ó, que na ausência de forças externas, um objeto em repouso permanece em repouso, ou um objeto em movimento com velocidade escalar constante em linha reta também permanece naquele movimento, né? Então, aqui tem um menininho, né, que vem no movimento dele, retilíneo e uniforme, e aí ele é parado, né, por um monte de pedra, e aí ele é saltado para a frente. Na verdade, não é saltado, né? Na verdade, apenas o corpo continuou o movimento, né? A moto é que foi parada, né, pelo monte de pedra, e aí a moto ficou, mas o corpo que estava livre continuou no movimento, né? Então é isso que a primeira lei de Newton quer dizer, que quando, né, as forças resultantes forem igual a zero, nós temos então a inércia. Então é muito importante nós entendermos que o corpo não é saltado, né? Ele simplesmente continua o movimento, até que algo pare, por exemplo, o chão duro poderia parar ele, tá? Então, essa propriedade da matéria em resistir a qualquer mudança da velocidade é conhecida como inércia. Na verdade, é uma propriedade da matéria, que Newton se apropriou da propriedade da matéria para dizer que isso seria uma lei do movimento, né? E, na verdade, é a lei do movimento, né? Também é conhecida como a lei da inércia. Referenciais inerciais. Isso aqui a gente viu bem pouco no ano retrasado, no primeiro ano, né? E não vimos agora na nossa revisão. Tá? Então, referenciais inerciais. O que é um referencial, primeiramente? Referencial é todo o corpo que, a partir do qual são feitas as observações de fenômenos. Né? Então, para definir um repouso ou um movimento, a gente deve, antes de tudo, estabelecer um referencial, pois o objeto que estiver em movimento para um observador, em um dado referencial, pode estar em repouso para outro, ou vice-versa. Por exemplo, né? Dentro de um carro tem o motorista e o carona. Então, o motorista vê o carona em repouso, né? Ou o carona vê o motorista em repouso. Mas e uma pessoa na calçada? Né? Uma pessoa na calçada vai ver os dois em movimento. Então, tudo vai depender do referencial, ou seja, de onde você está se referenciando para determinar se está em movimento ou em repouso. O referencial inercial, ele será dito inercial se ele estiver em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Ou seja, para que a gente entenda aquilo como referencial inercial, ou eles têm que estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Não pode estar mudando a sua velocidade, mudando o seu fator de aceleração, né? Se ele mudar a velocidade em função do tempo, ele está mudando a sua aceleração. Então, para a gente considerar um referencial inercial, ele tem que estar em movimento uniforme. Ou parado, né, ou completamente em repouso. As leis de Newton, elas são válidas somente para referenciais inerciais. Ou seja, se aplicarmos as leis de Newton em uma aeronave no momento da aceleração para a decolagem, essas leis não serão válidas. Né? Então, os fenômenos observados, eles indicarão resultados divergentes dos conhecidos. Então, nós só podemos aplicar as leis de Newton, as leis dos movimentos de Newton, em referenciais inerciais, ou seja, em repouso ou movimento retilíneo uniforme. O movimento de rotação da Terra, por exemplo, ele faz com que o nosso planeta não seja considerado um referencial inercial, pois estando em movimento circular, haverá atuação de força centrípeta, que é aquela que puxa para o centro do planeta Terra. Né? Se há força, haverá aceleração. Para movimentos de pequena duração, o efeito de rotação da Terra pode ser considerado. Nesse caso pode ser considerado referencial inercial. Vou colocar 2 pontos nisso daí, né? Então, referencial inercial é aquele que a gente pode analisar ele ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Também podemos considerar alguns referenciais não inerciais como inercial, da seguinte maneira. Se o exercício te dizer o seguinte, considere, né, um movimento, considere nula a ação da gravidade, considere nula a ação de atrito, considere nula a ação do ar atmosférico. Né? Se ele mandar considerar nulo, né, ou, por exemplo, um objeto está em movimento
numa pista de gelo. Considere completamente nula a força de atrito. É praticamente como se estivesse lá em cima no universo, né? Então, ele quer que você considere desta forma. Aí se torna um referencial inercial. Então, tudo vai depender do que a situação está te pedindo, do que o exercício está te pedindo. Se ele manda você considerar todas as forças nulas, né? As de oposição ao movimento nula, significa que ele está em movimento retilíneo, em movimento uniforme. E aí, então, eu vou considerar ele como referencial inercial. Então, depende da situação, tá bom? Dúvidas? Querem argumentar algo? Então, tá, vamos continuando. Olha lá. Tá. Um carro movendo-se com velocidade constante numa reta em uma autoestrada é um referencial inercial? Alguém poderia argumentar para mim? Um carro movendo-se com velocidade constante numa reta de uma autoestrada é um referencial inercial? Sim ou não? Ninguém inteligente para responder. Todo mundo é inteligente aqui. Sim, porque ele está constante. Muito bem, Tem obrigada. a alteração da aceleração? Exatamente. Quando um carro, ele diz, é muito importante nós observarmos exatamente isso que a Raíssa disse. A Raíssa, né? Que a velocidade é constante. Né? Então, para a gente considerar um referencial inercial, a velocidade tem que ser constante. Ou então o movimento é totalmente parado. Né? Então, a gente pode considerar sim. Né? Todavia, olha lá o exemplo, a resposta. Consideramos o referencial inercial porque a velocidade é constante. Todavia, mesmo esquecendo os eventuais buracos da estrada, que impede que o referencial tenha permanentemente um movimento retilíneo uniforme, o referencial não é exatamente inercial. Agora, se o exercício estivesse falando exatamente assim, ó, desconsidere qualquer eventualidade que possa mudar a velocidade, ou seja, que possa estar mudando esse fator aceleração, aí sim era um referencial inercial, com certeza, tá? Então, eis aí, né, uma resposta na dúvida. Ele é inercial? Referencial inercial? É, mas para que a gente tivesse certeza que era um referencial inercial, nós precisaríamos de mais algumas observações nesse exercício, que era para a gente desconsiderar buracos, atrito com o chão, o ar atmosférico, né? Então, a gente deveria desconsiderar, tá bom? Mas, assim, é só para ficar bem claro que cai muito exercício de teoria sobre referenciais inerciais em Enem e em vestibular, tá? Então, é importante a gente entender se ele manda considerar ou não, né, os fatores que irão mudar a velocidade, tá bom? Vamos seguindo. Vamos fazer alguns exercícios da apostila de vocês, tá? Então, peguem a apostila lá agora. Ali na apostila de vocês tem um resuminho sobre o enunciado informal e o enunciado formal sobre a primeira lei de Newton, né? O enunciado informal, que do princípio da inércia, ele diz o seguinte, que é o informal. Os corpos tendem a permanecer em seu estado original de repouso ou movimento retilíneo uniforme em relação à Terra, a menos que uma resultante de forças nula atue sobre elas, por exemplo, o ar atmosférico, o atrito com o chão. Enunciado formal do princípio da inércia. Caso as resultantes das forças atuem sobre o corpo, seja nula, ou seja, não existe nenhuma força atuando, o corpo mantém-se em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, sua velocidade vetorial ela é constante. Assim podemos escrever que a força resultante, né, tem que ser igual a zero, que aí nós vamos ter, então, a velocidade constante, tá ok? Vamos para o exercício 1, da página 59, tá? Exercício bem complexo, bem grande, né? Que fala sobre várias ciências envolvidas no mesmo exercício. Não seria diferente vindo do Enem, né?
Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do próprio eixo e rodando em torno do Sol, a teoria heliocêntrica, né, de Nicolau Copérnico. Isso contraria a concepção aristotélica, que Aristóteles dizia que era todo mundo girava em torno da Terra, né? E para Aristóteles, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que não estão presas à Terra pareceriam estar sempre em movimento do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, ou seja, de Aristóteles, confirmando assim o sistema de Copérnico. Ele conseguiu fazer isso, né, através dele ter o telescópio, nós já vimos isso lá no primeiro ano da física. Baseando-se em experiências, rebateu a crítica do Aristóteles, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento adaptado para a nossa época é: se uma pessoa dentro de um vagão de um trem em repouso solta uma bola, ela cai junto aos seus pés. Mas se o vagão estiver em movimento com velocidade constante, a bola também cai junto aos seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão, né? Então, é o referencial, né, inercial, no caso, tá? Então, o princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento de Aristóteles foi qual? Né? A gente vê aí, então, né, que tem tudo a ver com o princípio da inércia, né? Que diz assim, ó, que um corpo sempre tende a manter seu estado de repouso ou de movimento com velocidade constante, se a resultante das forças sobre ele for nula. Então, aplicando-se essa ideia ao movimento da bola, percebe-se que na direção horizontal não há forças agindo sobre ela, de tal forma que esse movimento ele se mantém, associado agora à queda. Assim, como o movimento horizontal não se altera, ela segue junto com a pessoa, continuando a cair em seus pés. Isso mudaria, por exemplo, se fosse dentro de um elevador, né? Dentro de um elevador, nós teríamos, o elevador está descendo normal ou subindo normal. Se nós soltarmos uma bola, a bola vai cair no chão. Mas, se esse elevador, por exemplo, por algum motivo, começou a descer em queda livre, né? Aí, então, tanto a pessoa como a esfera, como a bola, né, irão cair na mesma velocidade. E nós temos aí a aceleração da gravidade, que é de 9,8, né, quase 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ambos os corpos cairiam, né, na mesma velocidade. Por quê? Porque estariam sob a ação da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, se ele solta a esfera aqui na mão, soltou a esfera aqui na mão, a esfera não vai cair. Por quê? Porque está sob a ação da gravidade. Tanto o corpo como a esfera. E aí a esfera não cairia no chão, né? Ambos estariam na mesma velocidade. Aí nós vamos ver isso aí mais à frente, quando a gente vai falar ali sobre a gravidade, tá bom? Então, a alternativa correta é a lei da inércia. Para a resolução desse exercício, se alguém não terminou de copiar, depois olha no vídeo ou tira um print, né, para terminar de copiar a resolução do exercício, a explicação, né, a justificativa. Vamos lá. No exercício 2, lá na página 60. No exercício 2, tem o desenho ali, né, dos dois carinhas no carro e bate o carro, né? O carro bateu, e aí do outro, a explicação lá no céu, né? Não é no céu, não, é no cemitério, né? Os mortos conversando. E ele pergunta: você morreu de quê? Né? E o outro responde: de inércia, né? Ou seja, a inércia fez com que, de repente, ele saísse de dentro do carro, saltasse para fora, né? Ou seja, ele não saltou, ele apenas continuou o seu movimento, né? O carro que parou, foi parado ali pelo obstáculo. Aí ele pergunta o seguinte:
Ao analisar a situação representada na tirinha acima, quando o motorista freia subitamente, o passageiro A mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele, ele pode ter batido no para-brisa e ficado, ou, né, quebrado o para-brisa. Mas olha lá, mantém-se em repouso. Ao analisar a situação representada na tirinha acima, quando o motorista freia subitamente, o passageiro, ele mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele? Mais ou menos isso, porque dentro do carro, né, ele está em repouso. Peraí. Dentro do carro, ele estaria em repouso, né, se observado pelo colega ao lado. Mas o carro está em movimento, né? Então, se o carro está em movimento, ele está em movimento também, né? Ele vai bater, colidir com o para-brisa, sim, mas ele não estava em repouso, ele estava em movimento. Então, mais ou menos isso, por quê? Porque o para-brisa pode, né, estar colidindo contra ele, mas ele não estava em repouso. B. Tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa? Exatamente isso, né? Ele tende a continuar o movimento que ele estava antes e ele colide com o para-brisa. O para-brisa está ali, né? O para-brisa parou e ele, em movimento, bateu no para-brisa. Então, a B é a correta. Vamos ver por que a C não é. Ele é empurrado para frente pela inércia e colide contra o para-brisa? Ele não é empurrado pela inércia, ele continua o movimento, simplesmente isso, né? D. Permanece junto ao banco do veículo por inércia e o para-brisa colide contra ele? Não, ele não tem como permanecer junto ao banco, né? Mesmo que com o cinto, por exemplo, né, o cinto pode manter parado, mas ele vai ser lançado contra o cinto, né? Na verdade, ele continua o movimento e aí ele bate, então, contra o cinto. Ok? Então, a correta, então, é a alternativa B, que diz que todo corpo em repouso tende a continuar em repouso, todo corpo em movimento tende a continuar em movimento retilíneo e uniforme, desde que o resultante das forças aplicadas sobre ela seja nulo. Se ficou alguma dúvida, é só falar, tá bom, gente? Então, essa história do carro, do cinto de segurança e do para-brisa, ela é muito cobrada também por aí nos Enems da vida. Né? Então, é importante a gente entender isso, que o corpo continua em movimento, né? O carro é que parou, e que o cinto pode segurá-lo, mas ele vai ser jogado, né? Ele vai continuar o movimento e vai acabar batendo no cinto também, o cinto também vai o parar, mas ele continua em movimento, por isso ele vai bater contra o cinto de segurança também. Exercício 3. Esse é um pouquinho mais complexo, né? Ele diz o seguinte: um automóvel desloca-se com velocidade constante em uma estrada plana e horizontal. Velocidade constante, né? Extremamente importante a gente observar isso. Sobre a ação de 4 forças, né? Ele tem a força peso, ele tem a força normal que mantém ele em cima dessa estrada, que não faz com que ele entre para dentro da estrada. Ele tem a propulsora, que é aquela que empurra o carro para frente, né? Que é a força do motor. E a de atrito, que é aquela de oposição, né? Dos pneus contra o chão, do ar, né? Do vento, contra o carro, conforme essa figurinha aqui. Ó. A relação correta entre os módulos dessas forças é: nós sabemos o valor da força de atrito, sabemos o valor da força normal, não sabemos o valor, sabemos o valor da força peso, não sabemos o valor da força normal e nem da força propulsora, né? Agora, o que nós temos que entender aqui, tá? Pela lei da inércia, se a velocidade ela é constante, a resultante das forças ela é nula. Nós não teremos força alguma agindo contra, porque é nula. Ele diz que é constante. Ou seja, a força-peso é o mesmo valor da força normal. Se fosse diferente, nós teríamos isso daqui não agindo constantemente, né? E
a força de atrito ela é quebrada pela força propulsora do motor, né? De igual força. Por quê? Porque ele diz que a velocidade é constante, ela não se altera, tá? Então, dessa forma, a força normal terá o mesmo valor da força peso e a força propulsora terá o mesmo valor da força de atrito, tá? Então, por quê? Porque a velocidade ela é constante. Então, a relação correta entre os módulos dessas forças, qual é a força que ele quer saber? A normal e a força propulsora. A normal tem o mesmo valor da peso e a força propulsora tem o mesmo valor da força de atrito. Se isso fosse diferente, nós teríamos a velocidade mudando, né? A cada tempo, tá ok? Alguma dúvida? Não? Então, continuamos. Aí fica para vocês a orientação de estudo, né? Valendo meio pontinho cada tarefa dessa daí, tarefa mínima, tá? Não precisa fazer, eu quero só ver a hora aqui. 11h36. Aí fica a orientação de estudos da tarefa mínima, que é os exercícios 1, 3, 4 e 5 do capítulo 11, caderno de exercícios. Faça o exercício 7 da sessão rumo ao Enem. Então, façam, que eu vou corrigir ali no plural para vocês, e vale meio ponto essa atividade. Alguém abriu o microfone, quer falar? Não, eu só abri para dizer que eu fiz a lista de presença, tá no grupo, tá? Ai, tá bom, muito obrigada, eu agradeço, tá? Vamos dando continuidade, então, meninos. Então, a aula 15, nós encerramos, né, com a tarefa mínima. E aí, se alguém ficou com alguma dúvida dessa aula 15, ou rever a aula digital, ou entre em contato comigo, me faça pergunta, me questione, né, se ficou alguma dúvida. Na execução desses exercícios, há de surgir alguma dúvida. Se surgir alguma dúvida, faça print do exercício, manda para mim que nós resolvemos juntos, tá bom? Vamos seguindo, então. Agora nós vamos para a aula 16, que a aula 16 encerra, então, a física A dessa apostila 2, tá bom? A aula 16, ela diz o seguinte, é o princípio fundamental da dinâmica ou a segunda lei de Newton, conceitos e aplicações, né? Então, olha lá, o que ele diz, o que a segunda lei de Newton diz para nós? Ela diz o seguinte, que a resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração, né? Então, nós temos aqui, ó, a seguinte equação, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Nesse novo material didático de vocês, né, que é pela ângulo aqui, ele coloca a aceleração como o y, tá? Então, quando vocês estiverem vendo o y, vocês estão vendo a aceleração. E quando vocês estão vendo o r, que ele quer falar é força resultante, né? Então, eu utilizo força resultante desta forma, né? E a aceleração como a. Mas a apostila de vocês, ela trabalha com o r e o y, tá bom? É muito importante nós entendermos que a força resultante e a aceleração, elas trabalham na mesma direção e sentido, tá bom? A unidade do Sistema Internacional que nós trabalhamos em força, né, é o Newton, que é o quilograma vezes a aceleração, né? Então, a massa vezes a aceleração. Quando nós temos massa vezes aceleração, então nós temos como resultado a unidade de medida Newton, tá? Tá. Vamos ver aqui. A respeito, né, dessa fórmula. Força é igual a massa vezes aceleração. Vamos ver sobre a aceleração. A aceleração, de acordo com essa lei, né, para que se mude o estado de movimento de um objeto, então é necessário exercer uma força sobre ele, que dependerá da massa que ele possui. A aceleração, que é definida como a variação da velocidade pelo tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada. Vamos ver essa figura aqui, ó. Veja bem, nesta imagem, nós estamos vendo, é muito importante, alunos, nós entendermos essa figura. Se nós entendermos essa figura, nós entenderemos força igual a massa vezes aceleração,
facilmente, tá bom? O que essa figura está nos demonstrando? Que quando aplicada uma força de igual valor numa massa diferente, nós teremos valores de aceleração diferentes, tá? Então, vejam bem, força de 2 newton para todas as situações. Quando a força de 2 newton está sobre 1 quilograma, nós teremos, então, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, né? Quando nós temos a força de 2 newtons com uma massa de 2 quilogramas, nós teremos uma aceleração menor. Então, o que a gente pode observar, né? Que aumentou a massa, diminuiu a aceleração. Diminuiu a massa, aumentou a aceleração. Olha nessa situação, força é igual a 2 newtons e uma massa de meio quilograma. Nós temos uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, ou seja, diminuiu a massa, a aceleração é muito maior. Nós já fizemos algumas brincadeirinhas na sala em relação a isso, né? Carregar carrinho com uma pessoa com uma massa maior, com uma massa menor, com a mesma força. E aí a gente consegue, então, entender que a aceleração será diferente, né? Com uma massa de 4 quilogramas, olha, a massa é muito menor. Né? Desta forma, né, o que nós podemos entender aqui? Ai, o computador está com probleminha. É problema de veia, velheira, tem que jogar ele fora e comprar outro. Né? O que a gente pode entender ali, então? Que massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quando eu aumento um, o outro abaixa, né? Então, nós temos 1 quilograma, 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração. 2 quilogramas, 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração. Ou seja, quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto maior a aceleração, menor a massa. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quando falamos da mesma força aplicada, né? Que neste caso ali estão com 2 newtons, tá bom? Bom, sendo a inércia definida como a resistência de um corpo para alterar o seu estado de movimento, podemos dizer então que a segunda lei de Newton também define a massa como a medida da inércia de um corpo, né? Então, a inércia de um corpo também vai estar relacionada à massa, né? A força é uma grandeza vetorial, pois é caracterizada por módulo, direção e sentido. A unidade no sistema internacional para a força é o Newton, né? Que representa quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, é importante, nesse momento, nós entendemos que a massa, a medida da massa, né, também vai interferir na inércia. A segunda lei de Newton também é chamada do princípio fundamental da dinâmica, uma vez que é a partir dela que se define a força como uma grandeza necessária para vencer a inércia de um corpo. Né? Então, precisamos aplicar uma certa força para que aquele corpo saia do movimento de repouso, né? Para vencer a inércia daquele corpo, porque a tendência do corpo é permanecer parado. Então, nós temos que aplicar uma certa força para poder vencer a inércia desse corpo. E é claro que a massa vai estar completamente ligada a isso. Por isso que força é igual a massa vezes aceleração. É necessário também nós entendermos um pouquinho agora sobre a força-peso, né? A partir da segunda lei de Newton, também chegamos a outra importante definição da física, ou seja, o peso. A força-peso, ela corresponde à atração exercida por um planeta sobre um corpo em superfície. Ela é calculada pela seguinte expressão. Praticamente é a mesma expressão, força igual a massa vezes aceleração, né? Só que aqui nós estamos calculando peso e estamos levando em conta a aceleração da gravidade. Então, G é a aceleração da gravidade local, que vai mudar de planeta para planeta, ou de astro para cada astro, né? Então, apesar da massa de um corpo ser fixa, o peso não é a mesma coisa. A gente vai ter 50 quilogramas na Terra ou 50 quilogramas na Lua. A massa sempre será a mesma. Não tem como, né, essa massa modificar em relação a estar em outro astro, né? No entanto, o peso sim. Por quê? O peso é aquilo que te mantém preso ao chão,
né? Então, é a aceleração da gravidade em cima da sua massa se mantendo presa ao chão. Isso nós temos o peso. Então, isso vai modificar em situações diferentes. Veja o exemplo ali, ó. O exemplo, né? Um corpo de 20 quilogramas do planeta Terra, onde a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo quadrado. Por segundo ao quadrado. Ele possui o seguinte peso. Então, o peso será 20 quilogramas vezes 9,8 da gravidade. Então, ele terá um peso de 196 newtons. Ou seja, estará, né, sobre o efeito da gravidade de 9,8. O mesmo corpo em Marte, né, que a gravidade de Marte é 3,7 metros por segundo ao quadrado, ele possui o seguinte peso. Nós vamos ter a massa de 20 vezes os 3,7, que é a gravidade de Marte, ele vai ter um peso de 74,22. Ou seja, ele já não é tão fixo ao solo como na primeira questão, que é na Terra, né? Então, a força da gravidade que o mantém no chão, ela é menor, né? Que o empurra para o chão é menor. Portanto, ele consegue pular mais facilmente, né, nesse planeta Marte. E na Terra, isso mudaria ainda muito mais, que seria 1,6, né, que é a gravidade da Lua. Então, por isso que na Lua ele saltita muito mais facilmente, tá bom? Vejamos no planeta Marte, então, né, é menor do que na Terra. Vamos continuar ali, só olhando a hora para a gente controlar aqui. No exercício 1, ele fala desse monumento às bandeiras ali, lá no Ibirapuera, em São Paulo. E ele observa, né, ele utiliza disso para fazer uma questão. O que ele está vendo? Homens puxando uma canoa e cavalos também puxando esta canoa, tá? E lá atrás ainda tem um homem empurrando a canoa, né? Ele utiliza disso para fazer um exercício, tá? E ele diz o seguinte, ele utiliza desta malha, né, dessa grade, para indicar a força de um homem, que é de um quadradinho, e a força do cavalo, que corresponde a 5 quadradinhos do homem. E a força de atrito, né, que correspondem a muitos quadradinhos da força de um homem, tá? Aqui no finalzinho ele diz o seguinte, admita que, numa situação real, todos os homens que estão a pé exercem forças de igual intensidade entre si, e que as forças exercidas pelo cavalo também têm as mesmas forças de intensidade entre si. Na malha quadriculada estão representados o sentido e a direção dos vetores, representativos da força de um homem, de um cavalo e do atrito da canoa com o chão. Com a malha constituída de quadrinhos, também é possível verificar que as intensidades da força de um cavalo e do atrito são múltiplos da intensidade da força de um homem. Aí ele quer saber o seguinte, imagine que, em determinado momento, as forças horizontais sobre a canoa sejam horizontais, ou seja, só aquela de puxar a canoa, né? Sejam unicamente de 7 homens. Então, nós teremos 7 vezes o valorzinho do homem, tá? 2 cavalos e do atrito da canoa com o chão. Então, nós temos a força de 7 homens, 2 cavalos e a do atrito da canoa com o chão. Então, nós teremos ali, né, analisando aquela escala apresentada na figura, onde um quadradinho representa a força de um único homem, podemos escrever a seguinte equação. Olha lá. A do cavalo, né, são 5 do homem. É o que ele está especificando ali, né? Que a do cavalo são 5 forças de um homem. 2 cavalos, com base nas informações, é correto afirmar que, tá? E aqui nós temos aqui, ó, 5, né? A força de cavalo equivale a 5 de um homem, tá? Então, por isso que ele coloca ali, ó, a força do cavalo igual a 5 de homens. A força de atrito é igual a 15 forças de um homem. Então, como são 7 homens e 2 cavalos, e a gente aplica, né, o princípio fundamental da dinâmica, nós podemos entender o seguinte, qual será a força resultante disso, né? Será de 2 homens, por quê? Nós temos 7 homens, né, mais 2 cavalos, que os 2 cavalos são 5 forças de um homem, olha lá, 5 de um homem, tá? Menos a aceleração,
que a aceleração são 15 homens. Então, 7 homens mais 10 força de homens de novo, que são as forças que equivalem à força de cavalo, menos as 15 forças de atrito, que a força de atrito, olha, né, está, né, ao contrário, é a força oposta, né, é aquela que determina que a canoa, que essa força de atrito está se opondo ao movimento, tá bom? Então, no final das contas, nós temos apenas 2 homens puxando a canoa, né? Com o resultado de retirando as forças de atrito, somando a força do homem mais a do cavalo, nós teremos apenas 2 homens, né, puxando essa canoa. E aí a gente pode fazer a seguinte expressão: que força será igual? A massa vezes a aceleração. A massa está especificada aqui, ó, 1.200 quilogramas, tá? A unidade de medida é em quilogramas mesmo, né? Quando nós usamos força, nós usamos quilograma. E a aceleração é de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração vezes a massa, nós temos o valor da força, né? Que teríamos que fazer. Só que, neste caso, nós temos 2 homens como resultado de força, né? Força resultante de 2 homens apenas. Então, se temos 2 homens fazendo essa força, cada homem teria, então, uma força de 240 newtons, que é o que ele pergunta ali, ó. Com base nessas informações, é correto afirmar que a intensidade da força exercida por um único homem é igual a quanto? 240 newtons. Esse exercício nós não fizemos em sala de aula, tá? Então, portanto, tirem print da tela, para depois vocês poderem passar para a apostila de vocês, para servir como exercício de vocês exercitarem para a prova, tá bom? Vamos ver as horas. Faltam 8 minutos e o último exercício vem aí. Ao tentar arrastar um móvel, esse exercício também exige bastante atenção, tá? Ao arrastar um móvel de 120 kg de massa sobre uma superfície plana e horizontal, Dona Elvira percebe que, mesmo exercendo uma máxima força sobre ele, não consegue movê-lo, devido à força de atrito entre o móvel e a superfície do solo. Está representado aqui nesse desenho, né? A força de atrito, ao contrário, né? E a representação da força delas tentando empurrar o móvel. Aí ela chamou, então, a Dona Dolores, Dona Elvira e Dona Dolores, né? Já percebam que os vetores, né, indicam que a força da Dona Elvira é 2 vezes a força da Dona Dolores, tá? Então, para ajudar empurrando juntas, elas conseguiram arrastar o móvel em linha reta, com aceleração escalar constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essas informações nós temos que guardar para o final, né, que são os dados, ou seja, o peso do móvel, né, a massa do móvel, que é de 120 quilogramas, e a aceleração, né, que esse móvel está sofrendo com as duas empurrando. Sabendo que as forças aplicadas pelas duas senhoras tinham a mesma direção e o mesmo sentido, ambas para a frente e ambas na horizontal, né? Dona Elvira aplicou uma força de módulo igual ao dobro aplicado por Dona Dolores, né? Então tá ali, ó, o vetor maior, né, indicando o dobro da força. Atuou sobre o móvel uma força de atrito de intensidade constante igual a 240 newtons. Então, olha lá, que Dona Elvira aplicou uma força de módulo igual ao dobro da aplicada por Dona Dolores e que durante o movimento atuou sobre o móvel uma força de intensidade igual a 240 newtons, é correto afirmar que o módulo da força aplicada por Dona Elvira em newtons foi de quanto? Bom, quer saber, ó, estão sendo aplicadas, na verdade, né, se nós pararmos para analisar, 3 forças, né? Uma força de Dona Elvira e 2 forças de uma força de Dona Dolores e 2 de Dona Elvira. Um total de forças igual a 3, se nós analisarmos dessa forma, né? Então, vamos ver lá, ó. Aplicando o princípio fundamental da dinâmica, o que nós temos que entender? Que tudo vem da fórmula força é igual a massa vezes aceleração. No caso aqui, a força, ela está sendo a força da Dona Dolores mais a força da Dona Elvira menos a força de atrito.
que será igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é modo para a gente não entender, né, não termos resultado negativo. A força de Dona Elvira é igual a duas forças de Dona Dolores. Nós já vimos isso até no vetor, né? Então, duas forças da Dona Elvira, mais uma força da duas da Dona Dolores, mais uma da Dona Dolores. Então, a Dona Elvira tem duas forças da Dona Dolores, né? Por isso nós podemos transformar tudo em força de Dona Dolores, ou seja, 3 forças nós temos, que é o que a gente já verificou aqui no início. Força, duas forças, né? Então, nós temos 3 forças iguais à da Dona Elvira, menos o fator atrito, é igual a massa vezes a aceleração. A força da Dona Dolores, então, será igual. Olha lá. Podemos passar o 3 dividindo, né? Que nós temos 3 forças da Dona Dolores. Passa dividindo. Nós temos a massa igual a 120, que está aqui no texto, né? Temos a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E temos o valor, né, do atrito, que está aqui no texto também, ó. A força de atrito igual a 240 newtons, que é 240 newtons. Fazendo as continhas, 120 vezes 0,2 mais 240 dividido por 3, teremos 88 newtons. 88 newtons corresponde a uma, porque nós dividimos por 3 para saber por uma, né? Se nós não dividíssemos por 3, nós teríamos um resultado, teríamos que dividir por 3 no final, tá bom? Então, nós temos um valor de uma força apenas. Mas Dona Elvira fez 2 vezes a força de Dona Dolores, né? Então, nós teremos, então, olha lá, ó, o correto que Dona Elvira em newtons foi igual a quando se é 2 forças, então nós multiplicamos por 2 e vamos obter, então, o resultado, né, de 176 newtons, que é a alternativa D, tá ok? Então, a correta é a alternativa D. Meninos, espero que esta aula, né, tenha conseguido passar algum tipo de conhecimento para vocês. Eu sei que alguns, né, não estão gostando muito desse método, mas é o que nós temos para hoje, mas também aceito sugestões, né? Podem me chamar no privado e dizer, professor, eu acho que de repente a aula poderia ser um pouquinho diferente, faça assim, eu faço assado. Aceito sugestões, nós estamos aprendendo todos juntos, tá bom? Então, me ajudem também, né, a colaborar com o conhecimento com vocês, porque também não estou sabendo muito como fazer, né? Estou fazendo da forma que eu sei, estou aprendendo, estou assistindo videoaulas, estou fazendo o máximo que eu posso, tá bom? Videoaulas do tipo, como apresentar uma aula em videochamada, tá? Então, é isso que eu tenho feito bastante. Então, eu agradeço a presença de todos, né? Não se esqueçam que ali no finalzinho também tem a tarefa mínima também, tá? Para vocês fazerem da aula 2, que também vale meio pontinho, tá? E eu me coloco à disposição, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? E gostaria muito que vocês realmente tivessem o conhecimento através dessas aulas, tá bom? Eu fico à disposição para vocês me chamarem no privado para perguntar o que precisarem a respeito da matéria, tá? E não se esqueçam que hoje à tarde eu estarei postando as atividades e mais um recadinho para vocês lá na plataforma a respeito da prova. Boa tarde para vocês, tá bom? Beijos, obrigada por estarem aqui. Beijo, Fran.